Olá, querido ouvinte. Seja muito bem-vindo ao Minuto Escola Sabatina. Hoje é 1º de dezembro, domingo. Neste trimestre, nosso foco será o estudo de temas do Evangelho de João, uma obra-prima escrita com a orientação do Espírito Santo. Nosso verso para memorizar está em João, capítulo 1, versículo 18, onde lemos: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. O tema em destaque para o nosso estudo de hoje é: Eu lhes dei o exemplo. Agora, antes de começarmos o estudo de hoje, vamos nos entregar nas mãos de Deus em oração. Convido você a fechar os olhos e orar comigo. Querido Jesus, nosso Mestre e Senhor, com humildade e gratidão, nos aproximamos de Ti neste momento, refletindo sobre Teu exemplo de serviço e amor. Tu, que tens toda a autoridade nos céus e na terra, nos mostraste que o verdadeiro poder está em servir. Obrigado por nos ensinar que a grandeza não está em nos exaltar, mas em nos humilhar para ajudar o próximo. Ao relembrarmos o Teu gesto de lavar os pés dos discípulos, pedimos que o Teu Espírito Santo toque nossos corações. Ajuda-nos a viver o significado dessa ordenança, moldando-nos à Tua semelhança, para que possamos servir com alegria, humildade e dedicação. Que possamos seguir Teus passos, sendo luz no mundo e demonstrando o Teu amor em todas as nossas ações. Prepara-nos, Senhor, para a ceia que simboliza Tua entrega por nós. Purifica nosso coração e renova nossa comunhão contigo, que possamos sempre permanecer fiéis a Ti, unidos como discípulos em missão, até o dia em que nos reuniremos contigo no Teu reino eterno. Oramos em Teu precioso nome, Jesus. Amém. Hoje, vamos mergulhar em um dos momentos mais profundos e significativos do ministério de Jesus aqui na Terra. Estamos falando do discurso de despedida de Cristo, registrado nos capítulos 13 a 17 do Evangelho de João. Esse discurso é mais do que um adeus. É um manual de esperança, serviço e fidelidade para os discípulos de ontem e de hoje. Neste episódio, refletiremos sobre como Jesus, mesmo sabendo que estava prestes a enfrentar a cruz, escolheu fortalecer seus seguidores com palavras de conforto, advertências e promessas. Também destacaremos o significado profundo do lava-pés, um ato de humildade que desafia nossa compreensão de liderança e serviço. Vamos juntos explorar esse tesouro espiritual. Ouça João, capítulo 13, versículos 1 a 20. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, vais lavar os meus pés? Respondeu Jesus: Você não compreende agora o que estou lhe fazendo. Mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro: Não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu: Se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro: Então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus: Quem já se banhou precisa apenas lavar os pés. Todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todo, pois ele sabia quem iria traí-lo. E por isso disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de lavar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: Vocês entendem o que lhes fiz? Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo Senhor e Mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo-lhes verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou lhes dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu lhes garanto: quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou.
Pergunta 1. O que aconteceu durante o lava-pés? E por que essa história possui um significado tão profundo? Que lições Jesus desejava transmitir com esse gesto de humildade e serviço? O Evangelho de João nos apresenta o contexto de uma noite única. Jesus e seus discípulos estavam reunidos para a última ceia, um momento íntimo que marcaria a despedida de Cristo. Ao lermos João, capítulo 13, versículos 4 e 5, percebemos algo extraordinário. Jesus, o Mestre e Senhor, levanta-se, tira suas vestes externas, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Um gesto que, naquela época, era reservado aos servos. O ambiente era de surpresa e constrangimento. Afinal, como poderia o Messias, aquele que tem autoridade sobre o céu e a terra, assumir uma postura tão humilde? Pedro, sempre intenso em suas reações, questiona o Senhor em João, capítulo 13, versículos 8 e 9. Primeiro, recusa o gesto de Jesus, mas, ao ouvir que sem aquilo não teria parte com ele, prontamente pede mais, demonstrando o desejo de estar inteiramente unido ao Mestre. Esse momento revela a profundidade do que estava em jogo. O lava-pés não era apenas uma limpeza física, mas um símbolo de purificação e serviço, um convite à comunhão completa com Cristo. O significado desse ato é ricamente ampliado em João, capítulo 13, versículos 13 a 17. Jesus afirma: "Vocês me chamam Mestre e Senhor, e com razão, pois eu o sou." No entanto, ele usa essa autoridade para ensinar que o verdadeiro poder é encontrado no serviço. Ele não apenas fala sobre humildade, ele vive a humildade. Além disso, nos capítulos 14 a 16, Jesus conforta os discípulos ao anunciar a vinda do Espírito Santo, o Consolador. Ele promete que, mesmo com sua partida, os discípulos não ficariam desamparados. Porém, também os adverte sobre as dificuldades e perseguições que enfrentariam. Apesar disso, a mensagem central é clara: permaneçam fiéis, assim como o ramo permanece na videira. João, capítulo 15, versículo 4. Vamos analisar um texto precioso, extraído dos comentários de Ellen White, parte do Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, páginas 1270 e 1273. Nele, encontramos reflexões inspiradoras que nos ajudam a compreender a importância desse ato de Jesus e como ele se aplica à nossa vida espiritual. Vamos explorar uma das cenas mais comoventes do ministério de Cristo, o lava-pés. Essa história, registrada no Evangelho de João, nos ensina lições profundas sobre humildade, amor e oportunidade. O texto nos mostra que o ato de Cristo, ao lavar os pés dos discípulos, era mais do que um gesto de limpeza física. Ele representava uma prova de que a verdadeira pureza vem do coração. Em João, capítulo 13, versículo 10, Jesus declara, abre aspas, "Vocês estão limpos, mas não todos", fecha aspas. Essa frase revela a consciência de Cristo sobre a condição espiritual de Judas. Embora seus pés tivessem sido lavados, seu coração permanecia traidor, fechado ao apelo do amor infinito de Jesus. Ellen White destaca que esse ato de lavar os pés de Judas foi um último esforço de Cristo para alcançar seu coração. Era o último apelo de um amor que nada poupou para salvar. Ainda assim, o amor infinito não força ninguém a se arrepender. Judas teve todas as oportunidades para abandonar seus planos traiçoeiros, confessar seus pecados e se reconciliar com Deus. Infelizmente, ele escolheu endurecer o coração, rejeitando a graça divina. Um aspecto importante mencionado no texto é que o lava-pés não é um rito mágico que purifica pecados. Ele é um símbolo de humildade e reconciliação. Por isso, Ellen White nos ensina que essa ordenança não deve ser abandonada, mesmo que nem todos os participantes estejam com o coração puro. Cristo sabia da traição de Judas, mas ainda assim lavou seus pés, mostrando que o serviço cristão é um chamado ao amor incondicional. O exemplo de Cristo nos desafia a praticar esse mesmo espírito de humildade, mesmo diante daqueles que podem nos decepcionar ou trair. Essa lição se torna ainda mais relevante em um mundo tão marcado por divisões e julgamentos. Se Cristo, o Rei do Universo, foi capaz de se ajoelhar diante de Judas, quem somos nós para nos recusarmos a servir ao nosso próximo? Querido ouvinte, o exemplo de Cristo nos desafia hoje. Vivemos em um mundo onde poder e autoridade são frequentemente usados para domínio e auto-benefício. Contudo, Jesus nos convida a um caminho diferente: usar a liderança para servir e a autoridade para abençoar. O relato do lava-pés é uma das maiores demonstrações de amor que encontramos nas Escrituras. Ele nos lembra que o amor de Cristo é ilimitado.
mesmo diante do pecado mais profundo. Judas teve todas as oportunidades, mas escolheu rejeitar a graça. Esse triste desfecho nos ensina que Deus jamais força nosso coração. Ele nos chama, nos serve e nos ama, mas a decisão final é nossa. Que as palavras e ações de Cristo, em sua despedida, nos inspirem a viver com humildade, fidelidade e serviço. Ele nos deixou um exemplo para que sigamos seus passos. Que o Espírito Santo nos capacite a vivermos à altura desse chamado. Obrigado por nos acompanhar neste episódio. Nos vemos no próximo episódio do Minuto Escola Sabatina. Na próxima lição, vamos explorar o tema. Certamente voltarei. Se você foi abençoado por essa lição da Escola Sabatina, não esqueça de compartilhar com outras pessoas. Juntos, podemos fazer a diferença e cumprir a missão que Cristo nos confiou: anunciar ao mundo o seu amor incondicional e a promessa de sua breve volta. Até o nosso próximo encontro.